Caim pode ser humano e ainda por cima pode transitar entre a realidade e o mundo onde se passa o circo digital. Já pararam pra pensar melhor sobre isso, jovens? Se não, hoje vou falar uma teoria sobre isso e algumas coisinhas até que curiosas no geral, então já deixa seu like aí. E vamos nessa. Para começar com o pé direito, irei falar da famosa maneira de sair daquele lugar, onde muitos por aí pensam que talvez possa ser pelo Void, mas não. Vou explicar a vocês do porquê não. O Void é um lugar onde ainda não houve adições ou até mesmo alterações, ou seja, não há, digamos que, nenhuma forma de vida lá. O que deixa ainda mais claro isso é quando Caim leva a protagonista para aquele local, mas só o que vimos é um espaço imenso e vazio. Uma coisa curiosa sobre isso, e não sei se vocês notaram, foi a questão de Caim mover a porta de saída para vários lugares, para que ninguém pudesse encontrá-la, simplesmente por estar incompleta. Um ótimo exemplo disso é quando a Pomni chega naquele universo e Caim apresenta tudo o que tem por ali e ela vê aquela porta do lado de fora em meio a algumas árvores, e logo mais pro final ela vê aquela mesma porta, mas dessa vez a porta está do lado de dentro do circo. O que nos dá a entender isso é o próprio Caim, que explica que não queria que ninguém visse aquilo, pois ele não gosta que as pessoas vejam seu trabalho incompleto. E como já sabemos, Caim aparentemente não é uma pessoa que ficou presa ali. Caim é uma inteligência artificial que foi programado para manter a ordem naquele local e evitar alguns desastres que possam ocorrer. E claro, como toda inteligência artificial, ele tem seu limite do que ele foi programado para fazer, tipo respostas às quais ele pode dar para algumas perguntas, e ele tem obviamente limites para problemas que ele consegue resolver, ou seja, não são todos os problemas que ele pode resolver. Claro, isso ainda não foi mostrado na série, mas quem sabe em breve. Agora, em relação ao Kinger, aparentemente e de acordo com algumas teorias por aí, ele está ali unicamente para reunir bugs. Ele mesmo fala isso. Did someone say something about an insect collection? Agora, o que ele falou, se for retraduzido para o inglês, fica Has anyone mentioned a bugs collection? A palavra bug em inglês tanto pode ser usada para insetos quanto para erros, dessa forma reforçando a ideia de algumas teorias, onde fala que o Kinger é um cara que está ali unicamente para reunir bugs e ajudar a resolvê-los, e no final das contas acabou ficando preso ali. Eu tenho uma ideia um pouquinho diferente. Essa ideia é que não só o Kinger está ali para resolver alguns bugs e acabou ficando lelé da cuca, quanto também aquele coelho chamado de Jax. Muita gente por aí anda falando que esse coelho sabe de algo e não discordo nem um pouco disso, jovens. E sabe por quê? Simples. Essa cena aqui já diz tudo. I've been looking for this. Thanks for keeping an eye on it, Coffee. I'm gonna head out. See ya. Esse saco de vacilo simplesmente não liga pra nada, é um sarcástico e egocêntrico. Agora, para reforçar a teoria de muitos de que Jax sabe de algo, basta olharmos atentamente a sua maneira de agir. Bom, o Jax é como se fosse aquele tipo de pessoa que não liga pra absolutamente nada e também aparentemente aprendeu a lidar com tudo naquele ambiente. A prova viva disso é quando ele pisa na máscara da Gangly e obviamente ela não está nem aí. Agora, partindo pro que interessa, no momento no qual o Kinger diz para irem ver o Kaufman, começa uma conversa paralela a isso, e logo em seguida o Jax olha de forma estranha para a Agatha, como se já soubesse o que o Kaufman havia se transformado. É bem estranho, mas o Jax realmente esconde algo. Ele já imaginava que teria de descer em um buraco fundo para salvar o Zumbo, porém era como se o Jax estivesse torcendo para que ele não tivesse ido parar lá embaixo, para não ter que descer. Isso fica extremamente claro nas expressões que ele mesmo faz, como por exemplo essa daqui, onde ele diz exatamente isso. Fellas. Jax! We found the Zooble hole. Cool. E depois faz uma cara do tipo, ah nem, vou ter que ir lá embaixo resolver isso. Como se ele não quisesse ir lá, pois já sabe o que tem lá e sabe que vai ser algo chato de lidar. Por que eu digo isso? Simples. Antes dele sair do quarto do Kaufman, ele pegou uma bola de boliche e o que ele fez assim que chegou à beira do buraco? Ele apenas arremessou a bola de boliche no Kinger, que acabou agarrando a Gangly, e assim os dois desceram lá pra baixo. Logo em seguida o Jax vai e pula junto. Tá, mas o que isso tem a ver? Simples, o Jax já imaginava que teria de descer naquele buraco, pois aquelas coisas colocadas no desafio criadas pelo Caim moravam lá embaixo junto ao monstro enorme. Pensando assim, ou ele já havia feito aquele desafio antes, pois ele já está preso ali há anos, como ele mesmo menciona na série, ou ele é uma das pessoas que estavam testando
dominando aquele universo, assim como o Kinger, que reunia bugs para tentar resolvê-los depois. E assim, ambos ficaram presos ali e dessa forma ele, o Jax, já sabia o que tem de ser feito para finalizar aquele desafio. Ele conhece tão bem aquele lugar que até mesmo ele sabia que lá embaixo tinha um jogo de boliche, por isso ele pegou aquela bola de boliche no quarto do Kaufman. Ele já sabia o que tinha de ser feito e até mesmo já imaginava que o Kaufman havia virado aquele bug monstruoso e gigantesco. Por termos apenas um episódio da série, eu apenas estou prestando atenção nas expressões que o Jax faz, que é o que torna ele um grande suspeito de saber de muitas das coisas daquele local. Por exemplo, essa daqui também, onde ele fala para todos ficarem tranquilos que tá tudo bem e acaba vindo um bug e faz uma expressão do tipo I'll be fine. Não posso esquecer de mencionar aqui que ele tem as chaves dos quartos de todos os personagens, o que torna tudo mais estranho ainda. É quase como se ele tivesse privilégios ali dentro, fora que ele parece até ter uma certa intimidade a mais com Caim, o qual comanda aquele local. E obviamente não vou deixar de falar de algumas curiosidades do Caim, pois em um certo momento da animação mostra ele e seu assistente Bolha ou Bubble, como quiser chamá-lo, onde eles estão meio que comendo juntos. E nesse momento, para os que viram o primeiro episódio, se lembram que a Pomni acabou entrando no Void e ficando presa lá, sendo puxada para um local onde não sabemos ainda. E nesse exato momento o relógio do Caim começa a tocar, avisando-o que tem alguém no Void, e aparece uma espécie de propaganda bem na hora com um certo link. Se digitarmos esse link no Google, seremos levados para um site onde aparece um relógio igual ao de Caim, com uma animação, onde o próprio Caim aparece em forma de um homem normal, vestindo a mesma roupa o qual ele usa no circo. Será que Caim pode transitar entre o mundo real e o mundo virtual? Ou será que ele é o real criador daquele universo e não apenas uma inteligência artificial, como é dito, e foi parar naquele lugar o qual ele mesmo criou, onde acabou ficando preso e por se sentir só, arrumou uma maneira de levar mais pessoas para lá? Ou talvez ele possa ser um simples personagem comandado por outra pessoa através de um computador? Bom, não temos muita informação acerca dessas coisas para poder afirmar nada ainda, mas com tudo que foi mostrado de Caim, podemos sim, ao menos afirmar que ele sabe que tem uma saída, porém não quer contar. Talvez até possa ser através do Void. Sei que estou contradizendo muita coisa que eu falei antes, mas eu falo isso no próximo vídeo. É isso, jovens, eu realmente espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo para me ajudar. Por aqui eu me despeço de vocês, até a próxima, tchau!